E no mês da internet segura, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um manual de orientação para alertar pais sobre a segurança e a saúde mental dos filhos. Eles nasceram superconectados, fazem parte da geração Y, ou como preferem ser chamados, millennials, com acesso ilimitado a computadores, tablets e smartphones. Uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet prova isso. Mais de 8 em cada 10 crianças e adolescentes estão online. 24 milhões de usuários brasileiros têm entre 9 e 17 anos. Mas nem tudo é benefício. Com a vida cada vez mais virtual, uma doença passou a ser frequente nos consultórios médicos: a dependência digital, que causa transtornos de saúde mental e problemas comportamentais. Para alertar familiares, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um manual de orientações sobre o tema. Ele traz várias informações, entre elas o marco digital, que é uma forma de explicar o uso correto, as leis que nós temos sobre esse assunto e o importante, os crimes que as crianças e adolescentes podem cometer no uso inadequado. E essa responsabilidade vai recair sobre os pais. Os números quanto à exposição à violência e conteúdo impróprio também chamam a atenção. 11% dos entrevistados tiveram na internet experiências com o uso de drogas. 26% disseram ter sido vítimas de cyberbullying e 16% acessaram imagens ou vídeos com teor sexual. O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou o aplicativo Classificação Indicativa. Com ele, pais podem ficar de olho em quais conteúdos virtuais são recomendados ou não para crianças e adolescentes. E para falar sobre a legislação que trata da internet, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado Alisson Poça. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Bom, eu queria que você explicasse como o ordenamento jurídico brasileiro pode contribuir nessa questão do uso exagerado da internet por crianças e adolescentes. A questão do ordenamento, que nós já temos algumas leis que falam sobre a utilização da internet por crianças e adolescentes, ela vem no sentido de trazer algumas obrigações para as plataformas de serviços online que acabam tendo crianças e adolescentes como um alvo, como é o caso de plataformas de jogos, por exemplo. E outra maneira que a legislação pode atuar é na solução de problemas. Então, quando existem problemas decorrentes disso, a responsabilização de cada ator, como é um caso complicado porque envolve famílias, mecanismos de suporte para a família e para os envolvidos também é muito interessante. Agora, é muito subjetiva essa questão, né? Porque nós vimos na reportagem da Evne que 8 em cada 10 crianças ou adolescentes estão online. Mas a subjetividade vem em relação ao tempo dessa criança na internet. É um alerta para os pais. Mais uma campanha educativa de alerta do que de punição seria mais efetiva, né? Em se tratando de um contexto familiar, é muito melhor que a família cria suas próprias regras do que o Estado intervir. Então, para crianças, eu diria que realmente é uma questão de educação, de conscientizar. Estabelecer alguns limites, mas explicar o porquê desses limites. A criança não pode ficar até usando a internet até de madrugada, porque no outro dia ela tem escola, vai ficar com sono. Agora, para adolescentes, aí já é um pouco mais complicado, porque o próprio documento da Sociedade Brasileira de Pediatria já traz que o adolescente vê todo o limite como uma espécie de desafio. Então, às vezes, a proibição pela proibição talvez não seja a melhor maneira de lidar com isso. Mas a questão do pai acompanhar, saber o que o filho está fazendo, procurar se informar, procurar ir atrás dos serviços que o filho está fazendo uso, quais jogos ele joga, com que pessoas ele fala. Isso é muito importante, ter esse acompanhamento, ter esse interesse da família sobre o que o adolescente faz no meio online. Agora eu vou levantar aqui uma questão sensível em relação àqueles conteúdos que são próprios, né, para a idade da criança, mas dentro ali daquele vídeo no YouTube, por exemplo, são propagandas que são impróprias para a idade, com cunho, enfim,
sexual, né, até coisas mais perigosas, a quem cabe essa responsabilização? Então, a responsabilização no caso de a criança está fazendo uso de uma plataforma voltada para serviços que tem como alvo um público de crianças e adolescentes, é da plataforma, não tenha dúvidas, assim, tanto por uma questão de relação de consumo mesmo, quanto até mesmo por questões atinentes ao ECA, por causar dano e infringir obrigações legais em relação a direitos de crianças e adolescentes. Agora, vem muito também dos pais saberem. É por isso que eu falo tanto da questão dos pais demonstrarem interesse de ir atrás, porque algumas dessas plataformas não são necessariamente voltadas para o público infantil. Então, os pais saberem a classificação indicativa daquilo que o filho está fazendo uso na internet é muito importante para solucionar essas questões. E no caso de alguma inconformidade, alguma irregularidade, tentar contato com a plataforma ou até mesmo, se precisar, um PROCON ou algum órgão de atendimento especializado para criança e adolescente. O senhor citou há pouco o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, Isso. inclusive que completa 30 anos, Isso. agora em 2020. Nós temos uma lei específica que trata dessa questão do uso da internet por crianças e adolescentes. O Marco Civil, por exemplo, fala sobre isso? O Marco Civil tem um capítulo específico onde ele já cria para os provedores de serviços voltados para crianças e adolescentes, ele cria obrigações para ter um controle parental. Então, se pegar um aplicativo como Netflix, por exemplo, tem controle parental. E hoje muitos eletrônicos, como videogames, computadores, tablets, têm controle parental. Então, isso é uma obrigação legal. Nós temos também a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que fala sobre a coleta de dados de crianças e adolescentes, porque ela trata mais sobre privacidade, mas a privacidade online ela tem duas vertentes, eu diria. A autoexposição, aquilo que a criança se expõe online, que é muito perigoso, mas ao mesmo tempo também tem a coleta de dados pelos provedores de serviços de crianças e adolescentes, que demanda aí o consentimento dos pais, demanda dos pais saberem o que o filho está acessando e o que esse site está fazendo. Se esse site monitora outros aplicativos que estão em uso no computador ou e para que vai ser utilizado esses dados. Então, essas acabam sendo as legislações que falam sobre esse tema da criança na internet. Quer dizer, a internet é maravilhosa, mas é preciso usar com responsabilidade, Exato. né? Doutor Alisson, mais uma vez, obrigada pela participação. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado.